Caro colega, cara colega, vamos dar mais um passinho aqui no nosso curso de transmissão de videoaulas e agora com uma ampliação da nossa receita de bolo. Então, nós vamos colocar mais alguns elementos na nossa receita, tá? Mais alguns ingredientes na nossa receita que vão agradar em cheio alguns colegas que gostariam de ter nas suas videoaulas alguns recursos adicionais, tá? Então, nós vamos dar uma ampliação nessa receita de bolo. É bastante conveniente que o colega assista primeiro ao vídeo do professor William, em que ele descreve com bastante detalhe a questão de como operar o OBS Studio. Em seguida, seria legal também que o colega assistisse a nossa primeira videoaula lá, a nossa primeira receita de bolo, porque é nela, é a partir dela, dos resultados dela, que nós vamos partir, tá? E hoje a gente vai discutir mais alguns recursos que a gente quer apresentar para o colega. Alguns recursos adicionais que eu quero colocar nessa videoaula seriam os recursos de você, além de ter um conjunto de transparências em PDF que você quer discutir com seus colegas, com seus alunos, tá? Você também ter um software, um aplicativo qualquer que você vai apresentar para o seu aluno. Por exemplo, eu vou usar aqui o Octave, que é uma ferramenta matemática parecida com o MATLAB, mas isso se aplica a qualquer outro programa que você tenha, que você queira discutir com o seu aluno, um SolidWorks, um AutoCAD, um Excel, qualquer programa, tá? Uma outra coisa que seria interessante você ter em mãos para apresentar para o seu estudante, sem ter que ficar abrindo e fechando janela o tempo todo, é um vídeo, tá? Você ter um vídeo que você está transmitindo para o seu aluno naquele momento, mostrando alguma demonstração, ou mostrando algum resultado, ou mostrando mesmo a evolução, alguma coisa do YouTube, por exemplo, tá bom? E, por fim, a gente vai mostrar para vocês alguns recursos adicionais que são interessantes para o colega. Nós vamos apresentar para vocês 3 recursos que vão ser importantes. Um a gente já apresentou, que é fazer o YouTube. O YouTube, a vantagem de você fazer essa transmissão para o YouTube na forma de uma transmissão ao vivo é duplo. Primeiro que, ao mandar para o YouTube, você não necessariamente precisa salvar o arquivo na sua máquina para depois mandar para o YouTube. Isso tem uma vantagem, que é essa, de você eventualmente poder mandar o seu material para o YouTube sem ter que gravar o material na sua aula, ter um arquivo muito grande na sua máquina e eventualmente ter que transmitir esse material para o YouTube, tá? Então, ao fazer essa transmissão ao vivo para o YouTube, você já tem a vantagem de que essa transmissão ela vai ficar armazenada lá no YouTube e, eventualmente, você pode reutilizá-la no futuro ou apresentar para os seus alunos no futuro, tá bom? Mas sem ter que gravar na sua máquina. Só que a transmissão ao vivo para o YouTube ela tem um problema, que é o atraso. Tá? Então, ela depende muito da comunicação de internet sua com o YouTube e dos seus alunos com o YouTube. Então, o que é bastante frequente é que quando a gente está fazendo uma transmissão para o YouTube, aparecem atrasos. E esses atrasos, se você estiver fazendo uma coisa simplesmente que os seus alunos vão acessar em um momento posterior, não vejo muito problema. Mas se você quiser fazer uma coisa realmente síncrona com os seus alunos, em tempo real mesmo, em que eventualmente no momento que eles tenham alguma dúvida, eles podem te acessar para tirar essa dúvida, fica muito difícil fazer isso via uma live no YouTube. Tá? Então, esse atraso de tempo e de internet, ele pode comprometer essa dinâmica de aula que é muito importante. Por isso, é importante que, além de você fazer essa transmissão para o YouTube, muito mais com o objetivo de guardar o material lá, para que você não tenha que guardar o material aqui na sua máquina, que você também tenha um recurso de videoconferência junto com essa transmissão do YouTube. Ou seja, basicamente você usaria essa transmissão do YouTube como um meio de armazenamento do seu material na nuvem, lá no seu canal de YouTube, mas a forma como que você vai falar para os seus estudantes, conversar com eles, é via um equipamento de videoconferência, é via um recurso de videoconferência. E aí, enquanto você está dando esta aula para o seu aluno, você também está junto com ele, trocando ideias, eventualmente respondendo questões, interrompendo a sua aula e respondendo essas questões. Tá bom? Isso é muito importante.
Além disso, a gente precisa do terceiro recurso também. Então, alguns colegas, eles podem vir a preferir não mandar o material diretamente para o YouTube, porque ao mandar esse material diretamente para o YouTube, ele já está lá. E os recursos de edição do YouTube são limitados. Então, uma vez que você mandou um arquivo para o YouTube, editar esse arquivo lá é um pouco inconveniente. Então, a gente tem recursos muito melhores para fazer a edição desses arquivos na nossa máquina. E a gente mostrou isso no curso de edição de videoaulas com software livre, tá? Que faz parte desse conjunto de cursos que a gente está ofertando para vocês nesse momento, tá? Então, alguns colegas, eles podem vir a querer fazer essa gravação na sua própria máquina. Então, é muito importante que a gente também tenha essa opção para o colega. Tá? Então, o objetivo dessa videoaula de hoje é introduzir alguns elementos adicionais na nossa aula, usando alguns recursos também importantes que o professor William já discutiu lá na descrição e que agora a gente vai explorar de uma maneira um pouco mais prática, tá? Como objetivo de videoaula, tá? Como a gente está preparando aqui, e também explorar esses três recursos: gravação, mandar o material para o YouTube, fazer uma videoaula com um material de videoconferência, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Vamos lá? Bom, muito bem. Então vamos começar fazendo o seguinte. Quando a gente fez o nosso último vídeo de receita de bolo, se o colega lembra, eu tinha colocado a tela, mostrar a tela toda como uma das fontes da única cena que eu tinha. Isso tem vários inconvenientes, tá? Por exemplo, eu estou deixando de usar um recurso muito importante do OBS, que é as cenas. Tá? Então, nós vamos explorar um pouco mais as cenas nessa videoaula, porque isso faz com que a gente tenha um controle melhor do que a gente está mostrando. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, já de cara, ao invés de usar a transmissão da tela inteira que eu estou usando para vocês aqui, para poder fazer essa videoaula, como um dos elementos de fonte desta cena, eu vou criar uma nova cena, que é a cena exatamente de demonstração de tela, para aparecer a tela, tá? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma cena mais tela monitor, tá legal? Ok. E aí, nessa tela monitor, eu vou falar qual que é a tela que eu vou utilizar na minha demonstração. E que, no caso, vai ser a tela do próprio monitor, tá? Então, eu venho aqui, captura de tela, tela monitor. Muito bem. E aí, eu posso escolher qual a tela que eu vou espelhar, tá? Aqui, no meu caso, eu tenho dois monitores, tá? Eu tenho um monitor do laptop, tá? Então, um monitor próprio do laptop, e também tem um monitor externo, tá? Que é o que eu estou usando aqui para fazer essa gravação com vocês. Então, eu vou usar esse monitor externo inicialmente, que é esse HDMI 1 aqui, tá bom? Ele é 1920 por 1080. Eu também vou deixar marcado aqui o capturar o cursor, exatamente para a gente poder ver onde que o cursor está caminhando, tá? Então, ok. Muito bem. E aí, agora eu já tenho uma cena que é a aula e uma cena que é a tela monitor. E agora que eu tenho essa tela monitor aqui, eu vou, na aula, tirar essa tela fora, tá bom? Sim. Bom, então muito bem, agora eu já estou com a minha tela monitor como uma cena, e aí nessa tela do programa aqui no modo estúdio, eu já estou com a capacidade de poder fazer essas transições. Quando eu quiser mostrar para você a tela de aula, eu já estou aqui com a tela de aula aqui selecionada na prévia, tá? Sempre que eu seleciono isso aqui, o que vai aparecer aqui na prévia primeiro é o clique aqui que eu selecionar, é a cena que eu selecionar. Então, por exemplo, aqui eu estou na cena de aula, mas o que você continua vendo aqui na cena de programa, o que você está vendo nesse momento, nessa aula, é a tela toda. Eu só vou transferir da prévia para o programa quando eu fizer uma transição. Então, agora você já está vendo a cena de aula. Então, você já está vendo o material de aula que a gente já discutiu na aula passada, na videoaula passada. Se eu quiser voltar aqui para o monitor, para a tela de monitor, para você poder ver, acompanhar os comandos que eu estou fazendo, eu clico na tela de monitor, tá? Ele vai aparecer para mim na prévia. Quando eu fizer a transição, pronto. Agora você já voltou a ver a tela do OBS, tá? Então, eu só vou clicar aqui novamente em aula, e aí ele vai aparecer aqui na prévia para mim novamente, tá bom? Então, é assim mais ou menos que o OBS vai funcionar para a gente.
Muito bem. Então, além disso, a gente vai querer introduzir agora mais alguns elementos nessa aula nossa, tá? E uma coisa que o colega, além de ter um conjunto de transparências, como a gente já mostrou na receita de bolo anterior, o colega vai querer também, muito frequentemente, colocar um programa para poder interagir com seus alunos, tá? Então, é um programa que ele vai parar de mostrar as transparências dele, ele vai mostrar um programa que vai atuar nesse momento que ele estiver falando. Tá? Então, as transparências saem, ele vai continuar mantendo ali a sua telazinha, né, mostrando a sua imagem, o logo da universidade, um texto ali embaixo. Ele não vai mudar nada, ele não quer mudar nada. Ele só quer que, no lugar das transparências, apareça um programa específico, tá bom? Muito bem, então como que a gente vai fazer isso? Isso vai ser uma nova cena. Agora não vai ser mais a cena de aula em que eu estou discutindo as transparências, mas talvez uma cena de software, de programa, tá? Que eu vou querer mostrar alguma coisa no software, tá? Bom, então a gente vai criar uma nova cena, tá? Mas essa cena vai ser, por exemplo, a discussão de um programa, então vamos colocar aqui programa, tudo bem? Ok. E agora a tela, por enquanto, apareceu preta, totalmente preta, eu não tenho recurso nenhum. E eu vou começar a colocar os mesmos recursos que eu tinha na aula. Eu quero manter esses recursos aqui, exceto a transparência, tá bom? Que eu vou poder voltar a ela na hora que eu estiver falando sobre essas transparências efetivamente. Mas que nesse momento eu só quero ter o programa no lugar dela, mas os outros elementos eu preciso de volta. Então eu volto aqui na tela programa, e aí eu venho introduzindo. Primeiro, fonte de cor, mesma coisa. Só que aí, ao invés de eu criar uma nova fonte de cor, eu posso adicionar uma que já existe, que eu já criei antes. Então, quando eu vier aqui adicionar existente cor, ele já vai pegar a própria cor que eu já tinha usado na tela aula, na cena aula, tá bom? E isso eu vou fazer também para os outros elementos. Por exemplo, eu venho aqui em programa, mais adicionar fonte, dispositivo de vídeo, captura de vídeo, tá? E aí eu venho aqui e escolho o próprio que eu já coloquei, adicionar existente, webcam, ok? Pronto, a webcam já apareceu aqui. Eventualmente ela apareceu lá no cantinho, tá? Você pode vir aqui e colocar no lugar de novo. Vou colocar aqui também a imagem, tá? O logo, adicionar imagem, adicionar existente, logo. Pronto, aí o logo vai aparecer aqui também. Naturalmente, ele vai aparecer como se não houvesse sido alterado, tá? Mas está aí à sua disposição. Tá bom? E vou colocar também adicionar texto. Adicionar existente, texto. Ok. Aí vai aparecer o texto grandão. Mais uma vez você vai ter que vir aqui e colocar tudo direitinho no lugar, tá? Então você vai ter que vir aqui e fazer esse ajuste manualmente, tá? Você já reaproveitou todos os elementos que você já tinha antes. Note que agora eu posso, por exemplo, eu estou aqui na aula, a aula original, então eu vou fazer uma transição para você só ver a aula. Pronto, você só está vendo agora a tela de aula, a tela original, que havia só as transparências. E agora eu vou fazer uma transição para a cena de programa. Ele vai aparecer praticamente a mesma coisa, só que agora vai sumir a parte das transparências, tá? Muito bem, então agora eu tenho uma tela de aula, uma cena de aula e uma cena de programa, que elas têm basicamente os mesmos elementos, tá? A única coisa que está faltando agora é eu colocar no programa o programa que eu quero usar. E aí, o colega pode usar o programa que ele quiser demonstrar para o seu aluno. Pode ser um SolidWorks, pode ser um AutoCAD, pode ser um MATLAB, pode ser um Excel, pode ser qualquer programa que o colega queira discutir com o seu aluno naquele momento, tá bom? Eu vou usar aqui um Octave, tá? É um programa, um software matemático parecido com o MATLAB. Na verdade, ele tem todas as funções do MATLAB, só que é um software gratuito, tá? Então, eu vou colocar esse software aqui como disponível para o meu aluno durante a aula, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu deixo o meu software Octave aberto. Aqui na cena programa eu introduzo captura de janela, tá bom? Então, eu venho aqui em captura de janela. Eu já tinha a janela transparências, né, criada, que é exatamente o conjunto de transparências que eu vou usar para minha aula, só que eu quero criar uma nova. Eu quero criar uma nova janela chamada Octave.
Eu vou dar qualquer janela que está ativa no meu computador que eu quero mostrar na minha transparência, que nesse caso aqui é o Octave, tá bom? Então, note que o Octave abriu aqui, ó. Aumenta o tamanho, tá bom? Muito bem. E agora eu tenho a aula e o Octave, ambos abertos aí no meu computador. Olha que interessante. Então agora eu vou fazer uma transição entre esses dois programas para que você veja esse cara funcionando. Estou aqui na aula, vou fazer a transição para vocês. Pronto, agora você só está vendo a minha demonstração de aula, tá? Então se eu vier aqui nas transparências e eventualmente mudar essa transparência, é isso que você vai observar, tá bom? Muito bem, agora eu vou fazer a transição para a cena de programa. Muito bem, então agora a gente já está aqui, você já está vendo essa nova cena de programa, que é exatamente o Octave, que é o programa que eu abri, tá? E aí eu posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, se eu quiser fazer alguma demonstração do software aqui para o meu estudante, por exemplo, sei lá, criar uma matriz 3x3 aleatória, né? Pronto, vai aparecer isso aí na tela. Ou seja, eu estou operando o programa, né? Eu abri aqui a janelinha do Octave, estou fazendo as contas lá no Octave e o meu estudante está vendo isso aí na gravação da aula do OBS. Bem interessante. E aí, depois que eu concluir isso, se eu simplesmente quiser voltar para a minha aula, né? Eu volto lá, seleciono a cena, aula e faço uma transição. Pronto, agora já voltei para a cena aula, tá bom? E agora, depois de feito isso, se eu quiser voltar para a tela do monitor para que você veja o que eu estou fazendo, tá? É isso aqui, voltei para ela. Então é sempre essa brincadeira. Eu seleciono aqui a cena, né? Essa cena vai aparecer aqui para mim na prévia, mas por enquanto ela ainda não está no programa. Por enquanto você está vendo isso aqui, que é a tela inteira, é a nossa tela de demonstração dessa videoaula. Essa tela de aula ela só vai passar a ser ativa para o nosso estudante no momento que a gente fizer a transição. Uma outra coisa que você pode desejar também mostrar para o seu aluno é, durante a aula, você ter acesso a um navegador, tá? Um navegador que eventualmente você vai mostrar alguma coisa no YouTube, ou você vai acessar um site, você quer demonstrar alguma coisa, achou alguma coisa interessante, você quer deixar aquele navegador ali à sua disposição para que durante a aula também você possa mostrar isso para o seu estudante, tá? E você quer manter isso como uma coisa adicional, ou seja, você quer manter a sua cena de aula, você quer manter a sua cena de programas, tá? Eventualmente o Octave, o programa que você for usar, e você quer uma cena adicional de navegador. Então, mesma coisa, a gente vai criar aqui uma nova cena, tá? Que vai ser a cena navegador. Muito bem, de novo a cena aparece em branco, totalmente preta, tá? E eu vou carregar nessa cena de navegador os mesmos elementos básicos que eu já tinha na tela aula e que eu também transpus para a tela programa, tá bom? Então eu vou fazer isso mais rapidinho. Maravilha. Então já tenho os elementos básicos aqui de fundo do meu, que vai ficar sempre como mais ou menos um padrão para qualquer cena que eu utilize, tá? E eu não estou me preocupando muito com a posição, porque isso depois eu posso acertar direitinho entre as cenas, tá? Só coloquei os elementos aí na tela. E aí eu vou vir aqui, nessa cena navegador, eu vou colocar, vou abrir um navegador, tá? Eu preciso de um navegador aberto, tá? Então eu vou abrir aqui o Firefox. Perfeito? Abri um navegador Firefox, que eu vou deixar ele aqui minimizado. Ótimo. E aí eu vou vir aqui e adicionar um janela nova Firefox. Ok. E aí eu abro lá o Firefox. Muito bem. Coloco aqui no cantinho. Ah, me desculpe. De novo, acho que eu tenho que alertar vocês disso, que quando eu abrir a janela, tá? É muito importante eu selecionar aqui, trocar vermelho com azul. Então, se eu houver esquecido ou quiser mudar alguma coisa depois, não tem problema nenhum. Eu seleciono, né? Seleciono aqui a fonte Firefox, dou aqui a ferramentinha de configuração e eu venho aqui trocar vermelho com azul. Pronto. Tá bom? Muito bem. Aí eu venho aqui e coloco o meu navegador aqui também. Beleza, então agora eu já tenho três elementos bastante importantes da minha videoaula, tá? Eu tenho o elemento de aula, o elemento de programa e o elemento de navegador, tá bom? Então eu tenho aí esses elementos
que eu posso chavear entre eles durante a minha aula. De novo, não estou me preocupando muito com a posição e tamanho das coisas, tá? Só estou mais ou menos colocando para que o colega veja qual que é a sequência, tá? Eu só vou passar essa tela monitor para cima, se vocês me permitirem, porque aí eu vou ter as três instâncias que eu vou operando, uma embaixo da outra, tá? E essa tela monitor é apenas a tela que eu estou usando aí para discutir com você, tá bom? Joia. Então agora o que a gente precisa, depois de ter feito essas três instâncias, essas três cenas, que serão basicamente as cenas que vão compor a minha aula, né? De novo, eu tenho uma cena aula, tá? Então eu vou fazer essa transição, tá bom? Estou aqui na tela de monitor, eu vou fazer a transição para você ver, tá legal? Eu vou fazer a transição agora para cena de aula, tá? É essa aqui. Então se eu vier aqui no meu conjunto de transparência, se mudar as coisas, você vai ver isso acontecendo. Perfeito, tá bom? Eu vou agora fazer a transição para a tela de programa, transição aí para de programa. Então, novamente, se eu abrir aqui o Octave e fizer alguma coisa aqui, por exemplo, sei lá, rand 10, né, para ele gerar uma matriz 10 por 10 aleatória, tá? Por exemplo, pronto, gerei aí, tá gerada. Posso fazer qualquer coisa aqui, mostrar qualquer coisa matemática nessa tela, tá? Então, o aluno vai estar vendo isso, como você também está vendo. Tá? E agora também, se eu vier agora para a cena de navegador e der a transição, pronto, eu estou no navegador. Se eu abrir o navegador aqui pequenininho e mandar, por exemplo, ele ir pro YouTube, ele vai lá para o YouTube. Aí você vai ver eu fazendo isso em tempo real, tá legal? Ele vai abrir o navegador e você vai ver isso no conjunto de aulas, tá bom? Muito bem. Ok, agora a gente vai discutir os três recursos que a gente tem para transmitir esse material. Dois deles a gente já discutiu. A de gravação, o professor William já discutiu com a gente, tá? Então ele já falou mais ou menos como que a gente faz a gravação de uma videoaula na nossa máquina. É bastante simples, tá? Eu não vou fazer isso porque senão eu vou parar minha gravação. Mas aqui, logo abaixo de iniciar transmissão, você vai ter iniciar gravação. E as configurações dessa gravação, você vem aqui em configurações, tá? Saída. E aí aqui em gravação, você vai poder selecionar as informações próprias da sua gravação, tá? Como, por exemplo, o caminho de gravação, em que vai ser o caminho em que esses arquivos vão ser gerados, tá? Então, tem várias opções aqui para que você possa escolher, tá bom? Então, a gravação é bem tranquila, não tem segredo. A partir do momento que você fez essas configurações do caminho do arquivo, como que ele vai ser gravado, etc., e você deu aqui iniciar gravação, pronto, esse arquivo já vai estar sendo criado aí dentro do seu computador. E aí depois você pode pegar esse arquivo de vídeo, tá? E você vai poder tratá-lo no Kdenlive do jeito que você preferir. Então, gravação, tranquilo. Então, essa parte de gravação é padrão do colega, o colega vai poder fazer, mas ele vai estar fazendo isso na sua própria máquina. A parte do YouTube nós mostramos na receita de bolo anterior, então nós discutimos bem claramente como que você configura o YouTube, pega a sua chave de transmissão e coloca aqui. Passando bem rapidamente por isso, você vai lá no YouTube, configura o YouTube, pega essa chave de transmissão do YouTube e aí sim, você vem aqui em configurações, transmissão, e em transmissão você vai selecionar aqui YouTube, vai dar essa chave de transmissão. Maravilha, já está tudo prontinho. Você pode escolher também outros serviços de transmissão de dados, tá? De transmissão de vídeo, tá? De stream. Mas no nosso caso a gente está falando do YouTube, que é o mais famoso, tá? Então você vai lá, pega a sua chave de transmissão, coloca aqui, dá um aplicar, dá um OK. Na hora que você iniciar essa transmissão, o OBS vai comunicar lá com o YouTube, e aí na hora que você der o iniciar a transmissão lá no YouTube, isso começa e esse material é carregado via stream lá para o YouTube, para você poder transmitir isso para uma live para o estudante ou para você ter acesso no YouTube a esse arquivo no futuro, tá bom? Bom, esses dois métodos que a gente apresentou, de gravar a aula ou de mandar para o YouTube, cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. A principal vantagem da gravação é que você,
Ao fazer a gravação, isso permite que você faça o processamento dessa gravação posteriormente, ou seja, que você mude essa gravação, que você eventualmente regrave alguma coisa, ou que você corte alguma coisa que você não quer. Então, a principal vantagem da gravação é essa, é permitir o processamento desse vídeo que você está mandando, ou desse vídeo que você está preparando, para que ele tenha apenas as características que você deseja. Tá? Então, isso é uma vantagem muito grande de você fazer a gravação de vídeo. Só que o que é uma vantagem se torna também uma desvantagem, porque muitas vezes o processo de edição de vídeo é um processo longo, é um processo demorado, é um processo que toma muito mais tempo até que a própria gravação. Tá? Então, é um processo que às vezes o colega não vai ter tempo hábil para fazer, ainda mais nesse momento. Tá? O colega vai acabar optando, eventualmente, por não fazer esse processamento e de se arriscar a mandar como um arquivo final para o estudante aquilo que ele está falando mesmo. E se é um professor um pouco mais experimentado, não vai ter problema nenhum, ele vai continuar, é como se fosse uma sala de aula mesmo, tá? Mas a gravação é muito importante nesse sentido, para permitir um pós-processamento. Mas esse pós-processamento, por outro lado, é muito custoso, tanto em termos de tempo, quanto em termos de recursos computacionais, tá? O YouTube, já por sua vez, ele tem novamente uma vantagem e uma desvantagem. A principal vantagem do YouTube é que você não faz nenhum processamento depois. A partir do momento que você está transmitindo para o YouTube está transmitido, tá? E isso é uma vantagem, quer dizer, você não precisa fazer aquela parte de edição e de mandar esse arquivo que está na sua máquina enchendo, entulhando o seu HD para o YouTube, tá? Isso já é feito automaticamente por meio de um stream de áudio e vídeo. Tá? Só que isso também é uma desvantagem. Exatamente a desvantagem disso é você não poder fazer o processamento depois. E uma desvantagem adicional, tanto da gravação quanto do YouTube, tá? Sobretudo quando a gente está falando de videoaula para estudantes, tá? É o seguinte. Quando você pega um arquivo, você grava esse arquivo, você processa esse arquivo e manda para o YouTube. Ou você manda a aula que você está discutindo para o seu estudante, mesmo que você faça isso na forma de uma live, que o estudante está acompanhando no YouTube em tempo real, e você está mandando isso para o seu estudante, você perde um pouco do vínculo com o estudante em sala de aula. Naquela coisa, por exemplo, o estudante vai ter uma questão enquanto você está falando, o estudante vai querer fazer uma pergunta, o estudante vai querer te interromper num ponto que ele teve que balançou alguma coisa na cabeça dele. Na gravação isso é impossível. Uma vez que você mandou esse arquivo está pronto, você mandou para o YouTube, acabou. Ele vai ver aquilo e as dúvidas que ele for tirar com você, ele vai tirar em um outro momento, ele vai tirar de uma outra forma. Tá? Então perde um pouco daquele vínculo, daquele calor, daquela proximidade de aula que a gente está acostumado com ela, que a gente está acostumado com ela num momento normal de sala de aula. E no YouTube, pode-se passar eventualmente a impressão de que isso é possível, tá? Que uma vez que você está fazendo essa transmissão em tempo real para o YouTube e o aluno está assistindo essa live sua, tá? Ele está acompanhando isso em tempo real com você. Na verdade, isso não ocorre. Até pelas demandas de internet, tanto do seu link com o servidor de internet, que no caso do YouTube você está mandando um arquivo de vídeo, tá? Que é um recurso pesado. Também como o seu aluno ver isso, tá? E a própria forma, quer dizer, mesmo no YouTube, o aluno não pode te interromper. Ele vai lá no máximo no chat lá e manda uma mensagem, tá? Mas não tem ele não consegue fazer uma pergunta com voz, por exemplo, para você. Tá? Então, mesmo que você esteja no YouTube fazendo uma transmissão em tempo real, esse tempo real não é tão real assim, tá? Tem um atraso de transmissão e, além disso, o máximo que o estudante vai ter de interação com você durante essa aula é por meio de um texto que ele vai digitar e se você estiver atento lá no YouTube, você vai poder responder para ele, o que geralmente não acontece. Você vai estar bastante atento em falar o que você tem para falar. Tá? Então, dificilmente você vai conseguir ter atenção a uma tela que você está aqui transmitindo, tá? Que você está falando, que está narrando, as suas transparências e aquilo que o estudante está querendo digitar para você lá no chat do YouTube. Bom, como que a gente tenta fazer, então, um recurso que você está gravando aqui no seu computador, ou mandando para o YouTube, mas você está usando o YouTube muito mais como uma nuvem de armazenamento para que o estudante veja esse arquivo depois,
tá? E você está querendo também manter uma proximidade com o seu estudante, ou seja, que você também quer que o seu estudante tenha acesso a perguntas mais próximo de um tempo real com você e, sobretudo, também podendo usar a voz, perguntando e você escutando o que ele está perguntando, tá? A gente vai fazer uma integração aqui usando o Jitsi para fazer isso, tá bom? Só que, como eu disse lá no curso do Jitsi, o Jitsi também não é uma boa ferramenta para transmitir para o YouTube, tá? É muito melhor você usar o OBS. O OBS você pega a chave e manda direto lá para o YouTube, tá? E como você está mandando isso simplesmente do seu computador direto para o seu canal do YouTube, você não passa pelo servidor do Jitsi, tá? Então é muito mais vantajoso você fazer isso aqui no OBS. Jóia. Mas então como é que a gente consegue fazer isso com o Jitsi? Muito simples. A gente vai usar os recursos do Jitsi para transmitir essa tela aqui que a gente está mostrando do OBS para o Jitsi. E aí você vai fazer uma videoconferência com seus estudantes mostrando essa tela. E aí, eventualmente, quando o seu aluno tiver alguma dúvida, ele pode te contactar pelo Jitsi. Ele abre o microfone dele e fala: professor, eu quero fazer uma pergunta. E aí isso fica um pouco mais próximo do estudante. Eu acho que essa proximidade ela é importante no momento de aula. Tá? Então, ao invés de você simplesmente gravar esse material ou simplesmente mandar lá para uma live do YouTube, seria legal que você pudesse fazer isso via uma videoconferência. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, muito bem. Então, o que a gente tem que fazer agora é preparar o Jitsi para fazer essa brincadeira que a gente quer, que é de tentar fazer uma videoconferência usando o OBS, esses recursos do OBS, essa forma de apresentação, essas cenas que eu criei e também aproveitar o OBS para, ao mesmo tempo, fazer a gravação desse material que já estou falando para o meu estudante ou usando a nuvem, o YouTube, para fazer esse armazenamento para mim, eventualmente para que os estudantes já tenham acesso a esse material, caso eles tenham algum problema de comunicação com o Jitsi, né, ou com o YouTube em tempo real, eles terem esse arquivo lá para eles poderem acessar. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é fazer a preparação do Jitsi. E uma coisa que vocês devem se lembram aqui, né, é que eu fiz uma cena chamada Navegador, em que nessa cena Navegador, basicamente, eu coloquei o Firefox aberto, tá? E aqui o objetivo básico meu naquele momento é, eventualmente, falar para o estudante alguma coisa, mostrar para o estudante algum recurso da internet, tá? Um vídeo da internet, um vídeo do YouTube, sei lá, tá? Mas eu posso usar esse navegador aqui também como um recurso para fazer a minha operação do Jitsi, tá? Então, basicamente, eu vou abrir esse navegador aqui, tá? Vou abrir ele no cantinho, tá bom? Vou abrir ele aqui no cantinho. Muito bem. E aí, o que eu vou fazer eu vou abrir uma nova aba aqui, e aqui eu vou fazer a configuração do Jitsi, tá? Então, eu não vou mostrar novamente como que a gente faz essa configuração do Jitsi, tá? A gente já mostrou isso lá na nossa videoaula de Jitsi. Eu já vou vir aqui pegar uma instância qualquer do Jitsi, automaticamente, sem problema nenhum, tá? Ele vai me pedir alguns dados a respeito dessa comunicação, tá? Então vai me pedir alguns recursos aí para eu compartilhar a câmera, tá? Que aí, como eu não vou usar a câmera para nada, porque eu quero transmitir a aula, a câmera já está aparecendo ali. Eu vou escolher a câmera qualquer lá do laptop, tá? Vou colocar aqui o meu microfone. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar o chat aberto aqui no cantinho, para que se os estudantes quiserem falar comigo por texto, eu consiga ver isso aqui. Apesar de que, durante a exposição, né, muito dificilmente a gente vai estar atento ao chat, né? E a gente está usando o recurso de videoconferência exatamente para que o estudante possa, professor, eu quero falar. Isso é importante, tá? Então, é essa interrupção que acontece na sala de aula que a gente quer que aconteça aqui também como um alerta para dúvidas, tá bom? Então, a gente prepara todo o Jitsi da forma como eu apresentei para vocês lá no curso, tá legal? E aí, aqui, a gente vem e pede para compartilhar a tela. Muito bem. Então, aí, quando eu der aqui compartilhar a tela, eu vou ter que escolher qual a tela que eu quero compartilhar, tá bom? Que, no caso aqui, o que eu vou compartilhar é o OBS Studio, tá bom? Então, quando eu der selecionar que é o OBS Studio e permitir, o que o meu estudante vai ver agora na sua tela lá do Jitsi é a tela do OBS. Bom, uma coisa que é legal aqui na hora que eu vou fazer essa transmissão para o estudante é não deixar esse modo Studio, porque esse modo Studio aqui, ele divide a tela em duas partes.
tá bom? Então, a gente já está transmitindo para o nosso aluno a aula. Então, qualquer aluno que entre nessa sala que eu criei agora lá no Jitsi, nesse momento, ele vai ter acesso a isso que eu estou falando aqui, tá bom? Eu vou apenas tirar esse modo estúdio, porque esse modo estúdio divide a tela em dois. Então, se eu clicar aqui de novo em modo estúdio, tá? Bom, agora o que o aluno está vendo é o que você está vendo. Você está vendo a tela do OBS toda, tá legal? Quando eu estou no modo estúdio, se eu eventualmente navegar aqui entre as cenas, eu já não preciso mais dar aquela transição. Vou voltar aqui para o modo estúdio, você lembra que tem um botãozinho transição aqui. Então, por exemplo, quando eu seleciono aqui a aula, se eu quiser que você assista a aula propriamente dita, eu tenho que vir aqui e dar uma transição para que saia da prévia e vá para o programa. Então, quando eu vou voltar na tela do monitor, eu tenho que selecionar a tela do monitor e dar uma transição para que você volte a ver a tela do monitor, tá? Quando eu estou fora do modo estúdio, isso não acontece. Então, eu vou selecionar de novo a tela do monitor, tá? E vou sair do modo estúdio. Então, agora você está vendo o monitor inteiro fora do modo estúdio. Só que se eu trocar qualquer cena aqui, por exemplo, se eu clicar na cena de aula, a transição já ocorre. Pronto, você já está me vendo com a tela de aula. Se eu vier aqui para a tela de programa, pronto, você já está me vendo na tela de programa e, respectivamente, e a mesma coisa se acontecer com a tela aqui do navegador. Você está vendo, então, essa tela do navegador, que você, se você abrir o seu navegador aqui, tá? Você voltando aqui para o YouTube, tá? O seu estudante, ele vai começar a enxergar você vai mexer aqui, o seu estudante vai enxergar apenas a janela do OBS que a gente selecionou. Então, ele não está mais vendo se você simplesmente vier aqui e mexer no YouTube, o que o seu estudante vai estar enxergando é a tela do OBS. É isso que o OBS está mandando para ele, tá? Tanto que se você agora selecionar aqui, por exemplo, a tela do Jitsi, vai aparecer a tela do Jitsi junto com os elementos gráficos aqui da sua aula, tá bom? Então, isso aqui já está sendo transmitido para o aluno. E se eventualmente um eventual aluno que tiver inscrito aqui, né, que tiver nessa janela ali, ligar o microfone dele e me interromper, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta nesse ponto. Note que a coisa começa a fluir de uma maneira muito mais interessante, porque agora o estudante ele vai ter acesso a você de uma forma muito mais importante, muito mais próxima, tá? E ele vai poder fazer a pergunta dele e você responder a pergunta dele praticamente em tempo real, tá? Bom, então a principal pergunta que o colega pode fazer é a seguinte, tá, mas por que eu faria isso, transmitindo isso para o aluno via Jitsi, se eu já estou fazendo isso para o YouTube, por exemplo, transmitindo em tempo real do YouTube? Exatamente porque o YouTube não é uma ferramenta de videoconferência. O YouTube é um repositório de vídeo. Tá? Ele até te dá o recurso para você, eventualmente, numa transmissão ao vivo, você mandar alguma coisa. Mas para fins de uma aula, pensa, aula, o aluno vai te fazer uma pergunta e ele não. Já tive essa experiência de eventualmente você tentar fazer uma pergunta no YouTube, dessa pergunta ocorrer 1, 2, 3 minutos depois que o professor já passou por aquele ponto. E aí já fica aquela coisa, né? Você já está lá na frente, o estudante faz uma pergunta lá de trás, e aí você tem que voltar lá atrás para responder. Então o Jitsi, por ser uma ferramenta de videoconferência, né? Quando você está transmitindo isso aqui, salvo o atraso natural que vai haver da comunicação, mas se o seu estudante te interromper aqui, principalmente se for os seus estudantes todos estiverem com o seu vídeo desligado, tá? E tiver apenas transmitindo áudio, o atraso é muito pequeno, tá? O atraso de transmissão é pequeno, tá? Então fica uma coisa bastante interessante, viu? Fica bem legal mesmo. Muito bem, apenas para testar, para saber se está tudo funcionando, eu coloquei aqui mais um usuário aqui no meu Jitsi, tá? Então você está vendo aí que o aluno B aquele aluno B lá do celular, tá? Ele está agora conectado nesse mesmo curso aqui, tá? Então ele está vendo o que ele está vendo é exatamente isso aí que está na tela dele, tá? É isso que a gente está transmitindo. A gente está transmitindo a tela, por enquanto, do navegador. Mas se eu fizer agora a transição, por exemplo, para a tela de aula, o que ele vai ver em breve é o conjunto de transparências, tá? E a principal vantagem aqui é se eventualmente esse estudante quiser fazer uma pergunta para a gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou desligar o microfone aqui, tá? Você não vai mais ouvir o microfone da gravação. Você vai ouvir esse rapaz aqui fazendo uma pergunta pelo Jitsi para você, tá bom? Professor, eu tô com uma dúvida.
Como que a gente faz aí no curso de controle digital para acompanhar as provas que você eventualmente vai estar fazendo? Eu não entendi. A gente vai conseguir fazer essas provas online? Como que vai ser? Bom, o meu estudante agora está ouvindo a minha resposta, assim como vocês, tá bom? Então é um recurso bastante interessante e se ele usar, por exemplo, pelo celular, né, ele tem aqui a transparência vista com uma qualidade bastante razoável, viu? Bem razoável mesmo. Ele consegue ver, por exemplo, se eu der alguns cliques aqui, né, mais para frente, né, eventualmente, olha só, ele consegue ver o texto com uma boa qualidade, bem boa mesmo, tá? Ele não vai ter nenhum tipo de problema para enxergar, por exemplo, as letras que eu estou colocando aqui nas transparências, tá? Fica muito boa mesmo. E a visualização dele aqui é muito rápida, tá? Uma visualização bem rápida mesmo, tá? Então fica bem interessante para o estudante eventualmente acompanhar a aula via Jitsi. E aqui, basicamente, o que a gente fez foi simplesmente chamar o Jitsi na janela de navegador que a gente já criou, tá? E aí isso permite que o estudante, por exemplo, no momento da aula, ele possa chegar e te interromper novamente, né? Vamos fazer mais um teste. Eu vou silenciar o meu microfone. Professor, eu ainda não entendi esse ponto aí de controle em malha fechada. O que é um controle em malha fechada? Ok, então é uma coisa bastante interessante aí que o estudante pode ter acesso a ele durante esse processo, tá? Então, realmente bastante importante essa ferramenta. Então, colega, é isso aí. A gente apresentou mais alguns ingredientes desse importante recurso que é o OBS Studio, tá? Que vai ajudar muito o colega nesse momento. Mostramos, além de a introdução de cenas, mais alguns recursos, mostramos também a questão de como que você pode usar ou integrar eventualmente o Jitsi para fazer uma transmissão um pouco mais próxima do que seria um tempo real, né, com seus estudantes e ter também a possibilidade de ouvir perguntas deles na forma de áudio, o que infelizmente o YouTube não permite. Tá? Então, a gente espera que essas dicas que a gente está passando para vocês aí sejam úteis para que você consiga dar aulas de boa qualidade para os seus estudantes, tá bom? Mais uma vez a gente pede para que você acione o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal, dá um joinha pra gente e a gente aguarda você em breve quando a gente vai discutir mais algum ponto bastante importante aqui da edição, transmissão e configuração de videoaulas para os nossos estudantes. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, até mais.